usar um oráculo para me ajudar a me planejar para 2022. O oráculo, ele serve como uma guiança, uma resposta, um direcionamento para o nosso caminho. Na numerologia, a gente vai dizer que os dois principais números para a gente olhar para o futuro e se planejar naquilo que a gente deve fazer é o nosso caminho de destino, principalmente, que é aquilo que a gente veio fazer aqui, e o nosso ano pessoal, que vai dizer para a gente qual é o principal desafio e aprendizado e também a oportunidade do ano que a gente está vivendo. A gente tem também o ano numerológico universal, que vai nos dizer qual é o contexto de mundo e de ambiente que a gente vai estar vivenciando, então tudo isso tem que ser combinado. Além disso, a gente também pode usar cartas para nos guiarem e nos darem direcionamento. Todos esses elementos vão nos dar um norte, um direcionamento, um guia e principalmente nos ajudar a tomar decisões ao longo do ano. Mas a gente não pode achar que a nossa vida é uma empresa, que a gente vai conseguir prever tudo, que a gente vai colocar uma meta com um prazo específico ali para alcançar e que isso vai ocorrer da maneira que a gente espera. É muito perigoso a gente pegar o oráculo e usar de uma maneira utilitária, de fazer da nossa vida uma corrida contra o tempo para se alcançar um objetivo. Quando a gente fala do nosso caminho de destino, ele é um caminho, ele é uma jornada de uma encarnação inteira. Então não dá pra gente tratar essa jornada como algo totalmente previsível que a gente vai conseguir planejar. Aliás, a nossa vida ela é feita de experiências, ela é feita de vivências e não dá pra gente entender ou prever tudo o que vai acontecer. O uso da numerologia, das cartas do tarô, serve para você tomar decisões ou então escolher caminhos e trajetórias, mas não para você ficar bitolado naquilo achando que você tem que controlar tudo. O que pode gerar depois também muita frustração, criar uma expectativa enorme e depois você se frustrar com coisas que você estipulou como meta e não conseguiu cumprir. Então, pessoal, eu não quero que a gente use um oráculo como a gente planeja as nossas metas no trabalho, por exemplo. Como se a gente faz uma lista de coisas a fazer e que a gente vai ticando ao longo do ano. É claro que a gente precisa sim ter um norte, um direcionamento. Mas quando a gente vai falar da nossa vida, da nossa encarnação, a gente precisa aprender e entender que nem tudo a gente consegue controlar. Isso também é verdadeiro. Não adianta nada você fazer o seu mapa numerológico e deixar ele dentro da gaveta. Ah, esse é meu ano 8, um ano de prosperidade. E sentar e esperar a prosperidade cair do céu. Você também precisa agir e se mover de acordo com aquilo que pede o seu ano. O que a gente precisa buscar é esse equilíbrio entre um direcionamento e uma guiança, mas sem bitolar achando que a gente vai poder controlar tudo. É aí que está a beleza do nosso caminho, é aí que está o desafio de viver. O oráculo também serve como uma ajuda na resolução de problemas. Diante de uma situação difícil, diante de uma situação de sofrimento, quando a gente não sabe como resolver aquilo, o oráculo dá uma luz. A gente olha para o nosso caminho de destino, a gente olha para o nosso ano pessoal, a gente entende o ano universal, a gente olha para a nossa carta guia do ano e aí a gente vai ter mais clareza do porquê a gente está vivenciando aquela situação ou como fazer para resolver. É para isso que serve, não para a gente ficar ansioso esperando que algo vá acontecer. Os oráculos eles vêm para nos ajudar, para nos dar clareza e não para nos deixar ansiosos ou achar que a gente vai conseguir prever tudo ou que a gente vai conseguir controlar tudo o que vem por aí. Então, pessoal, vamos usar o oráculo da maneira correta, com parcimônia, entendendo que existe a imprevisibilidade da vida e também existe aquilo que a gente decide todos os dias. A cada momento a gente toma a decisão, se a gente vai para o lado direito ou se a gente vai para o lado esquerdo. E isso muda totalmente. Se eu for para um lado, acontece uma coisa. Se eu for para o outro lado, acontece outra coisa. E assim todos os dias. Então não dá pra gente querer esse controle total. A gente precisa entender aquilo que nós somos, o que estamos fazendo aqui e vivenciar essa experiência no dia a dia. Entender que todo dia é um presente, que todo dia é um aprendizado em relação ao seu caminho. Quando você sabe o que você veio fazer, você tem mais discernimento para entender por que você está vivenciando aquilo. Só vamos usar o oráculo de maneira consciente, sabendo que nem tudo a gente vai prever, mas que a gente tem nessas ferramentas a oportunidade de desenrolar problemas e de entender os desafios que surgem na nossa frente, tá bom? Um beijo!